Olá, pessoas do Filover, bom dia, boa tarde e boa noite para uma próxima aula de tipologia, onde a gente está na nossa saga de falar dos tipos, né, explicar como são os tipos. E hoje a gente vai falar de como são os STPs, né? Eu sempre anuncio algumas coisas antes da gente começar. Só relembrando, todas essas aulas acontecem ao vivo no meu servidor do Discord, que você pode encontrar na descrição. Se você quiser participar e fazer perguntas no meio da aula, é só você entrar no servidor e se atentar aos horários e ver os eventos. O servidor ele não só tem essas aulas do meu canal ao vivo, como ele também tem vários eventos que buscam incentivar a discussão e o aprendizado em várias áreas, né? Mas o que eu posso falar além disso, né? Talvez você tenha notado, né, bem gritante se você está assistindo a playlist, como o estilo do vídeo mudou, como a gente tem uma interface nova, mais bonitinha. E eu gostaria de começar a explicação aqui, na verdade, né? Se você tem assistido as playlists do canal, você tem percebido como o estilo do vídeo, algumas características têm mudado aos poucos, e isso é simplesmente porque eu sou uma pessoa que melhora as coisas no meio do caminho, né? Eu começo um processo, eu vejo, pode melhorar aqui, eu vou lá e melhoro. E talvez eu nunca ache que os vídeos estão bons, talvez eu sempre veja como melhorar os vídeos, isso é bom, né? Mas sim, não se impressionem, não se choquem se o estilo trocar, se você ver que tem uma telinha nova, mais detalhes. Eu sempre vou tentar melhorar o processo no meio do caminho. E por que é que eu quero começar a explicação aqui? Porque STPs não são assim. O meu tipo é assim, né? Só que STPs não são assim. STPs, quando eles definem que querem fazer algo, eles vão lá e fazem da forma que eles definiram. Eles não são de ficar mudando a sua rota no meio do caminho frequentemente. Eles são muito de vou fazer isso e pronto, é bem fatalista. Né? Se eu definir que eu vou fazer dessa forma, vai ser dessa forma. Não tem muito improviso no meio do voo, né? E é claro, vamos falar de STPs e tem muito a ser dito sobre todos os tipos. Eu tenho minhas experiências de vida com STPs, eu vou tentar falar um pouco disso também, vou falar da minha perspectiva, opinião. STPs são pessoas extremamente práticas e diretas. Mas antes da gente realmente falar das características gerais, vamos falar um pouquinho do STP na tabela dos tipos, né? STPs ele tem um estilo de comunicação direto, como eu falei, e eles são iniciadores, em outras palavras, eles são extrovertidos. STPs eles são tipos de estrutura, que é justamente o que diz respeito ao fato deles serem tão fatalistas naquilo que eu falei, né? Eles gostam de uma estrutura para agir em cima. Quando eles definem que vão fazer uma coisa, eles querem ordem no processo, eles querem certeza que eles vão fazer aquilo mesmo da forma que eles definiram. Então eles são muito assim, né? Eles têm uma visão de mundo pragmática. O que isso significa? Significa que eles põem a liberdade individual ou o indivíduo acima do grupo, né? Eles são mais individualistas, eles são concretos, o que significa que eles são práticos, eles gostam de coisas tangíveis, gostam de coisas materiais, né? Preferem coisas mecânicas. E eles são tipos de interesse. O que isso significa? Significa que em situações, no geral, os STPs eles sempre estão observando o que os outros e o que eles têm a ganhar nessa situação. Quais são os meus interesses e quais são os interesses dos outros. Eles não têm uma abordagem sistemática, que é o oposto. Eles têm uma abordagem de caso a caso em cada situação. Nesse sentido, eles se adaptam. Nesse sentido, eles ficam trocando só a abordagem, porque é sempre de acordo com o que eu posso ganhar em tal momento, né? Isso é só uma introdução rápida, a tabela dos tipos, mas sim, STPs, pessoas extremamente diretas, eles são provavelmente o tipo mais direto, se não o segundo tipo mais direto atrás do ISTP. O ISTP é o tipo mais direto. E eles são pessoas que existem para fortalecer os outros, né? O STP ele é também conhecido como o gladiador, justamente porque ele tem uma reputação de entrar em conflito, né? E a gente vai entender o porquê isso acontece. E a gente vai entender o porquê tudo isso acontece graças às suas funções cognitivas, né? Vamos falar aqui um pouquinho dos 4 lados da mente de um STP. Um STP ele tem SE-herói no seu ego, né? Primeiro lado da sua mente. E esse herói faz com que esse STP ele detecte fraqueza nas pessoas, né? Essa SE está sempre olhando para a experiência dos outros, está sempre olhando para a força dos outros e está vendo quem é forte e quem é fraco, quem é resistente e quem é frágil, né?
STPs, especialmente quando eles são crianças, eles muitas vezes se tornam praticantes de bullying, né? Às vezes sim, às vezes não, mas fazendo bullying ou não, abusando ou não, a intenção deles é fortalecer as pessoas. A intenção deles, ao ver uma pessoa sendo fraca e dizer assim, você é fraco, você precisa ficar mais forte, ou talvez até trate a pessoa de forma dura, talvez até desafie ela, talvez até chame ela para algum tipo de competição, briga, desafio, é na intenção de tornar a pessoa mais forte, né? STPs eles são ótimos chamando a atenção por causa desse herói. Eles sabem muito bem como fazer as pessoas olharem para eles, eles sabem muito bem como fazer as pessoas se sentirem confortáveis em um ambiente, né? Ninguém é capaz de mostrar objetos ou mostrar a realidade objetiva, material do que STPs, porque eles são muito mão na massa, eles como eu chamei aqui, os donos da ação, né? Eles representariam aquela sabedoria de um entendimento da natureza de uma forma puramente pragmática, racional e materialista, onde você não tenta enfeitar o mundo com sentimentos e idealismos, né? O STP ele é muito pragmático nesse sentido, ou muito concreto nesse sentido, né? O que sustenta essa ideia é o fato deles terem TI parente. TI parente é que nem um moedor de carne, né? Porque TI é lógica e os STPs, eles vivem questionando tudo com a TI deles, se eles forem responsáveis, né? Os mais irresponsáveis não vão questionar tudo em nome da FE deles para se sentirem aceitos socialmente, mas quando essa TI parente ela se desenvolve, basicamente o STP ele se torna um verificador de fatos. Ele é aquela pessoa que geralmente vai acreditar na seguinte premissa: eu vejo para crer. Se eu não vejo, não existe. Se eu vejo, existe. Né? Eles tendem a acreditar nessa premissa. E é o tipo de pessoa que você faz uma afirmação e eles vão lá e vão na prática testar a sua afirmação. Eles são muito práticos nesse sentido, porque eles querem uma demonstração prática, empírica, inegável de uma coisa ser verdade ou mentira. Não é à toa que os STPs também têm o trabalho de expor charlatões. E é justamente por isso que eles entram em tanto conflito. A esse herói deles, a TI parente deles, é feita para moer as pessoas, moer o ego das pessoas, desafiar elas para que elas se tornem fortes e para que elas aceitem a verdade, né? TI é a função que faz uma pessoa ter acesso à verdade. E justamente porque eles falam a verdade, as pessoas se machucam, a verdade dói. A importância dos STPs, é importante enfatizar aqui, como eu disse, é justamente liderar as pessoas e torná-las mais fortes. Mas, como eu falei antes, eles podem se tornar abusivos nesse processo, eles podem bater forte demais, eles podem ir longe demais e eles podem ser extremamente inconsequentes, né? E eu vou falar disso mais tarde, mas vamos falar agora de FE criança. Existe um lado vulnerável, existe um lado mais macio no STP, que é um lado que quer agradar todo mundo, né? Um lado que, como o Chase diria, FE criança quer dar doces para todo mundo. FE criança quer que todo mundo se sinta bem. E é contrabalanceado no eixo por essa TI que, não, mas a verdade não faz as pessoas se sentirem bem, mas a FE quer ajudar. E ele atinge uma sabedoria real quando ele percebe que a verdade que dói ajuda as pessoas. É o tipo mais provável a empurrar uma verdade com veemência na sua cara para que você aceite e deixe de ser marica, né? E é o tipo de pessoa que, no fundo, faz isso porque quer te ajudar, né? Ao menos que a gente entre numa situação mais nuanceada aqui, mas, sim, FE criança, no fundo, só quer fazer as pessoas se sentirem bem no fim. Não com mentiras que agradam, mas com a libertação que a verdade traz, né? O refinamento de caráter que a verdade traz. STP são tudo sobre refinar caráter e fibra moral. E eles são o tipo, literalmente o tipo que é mais focado no exterior, é o tipo mais exterior, né? STPs eles vivem através de outras pessoas, eles não conseguem viver a vida solitários. Se eles estão solitários, eles sofrem muito porque eles precisam de outras pessoas à sua volta para descobrir quem eles são. A SE precisa da experiência e da atenção de outras pessoas
para absorver isso e descobrir quem eles são. Eles precisam disso para descobrir sua própria identidade. A função herói é a fonte de identidade de uma pessoa. E a identidade deles é formada a partir de como os outros reagem a ele. Se não tem ninguém para reagir, ninguém para dar atenção a essa SE, ele começa a não saber quem ele é, né? Ele se sente vazio e desprovido de substância. É uma sensação muito ruim, mas eu também vou falar disso mais tarde. A N inferior do STP, ela faz com que ele morra de medo de fazer a escolha errada. É justamente por isso que STPs querem ter certeza de sua escolha. Eles usam TI para garantir, deduzir essa certeza, né? TI é dedução. Eles querem fazer uma escolha e ter certeza que esse futuro vai acontecer. Porque se esse futuro não acontecer, pode ser que tudo dê errado. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, STPs eles podem ser muito inconsequentes, mas eles também podem ser muito paranoicos e medrosos. Muito, nossa. O quão medroso um STP pode ser, ou paranoico, é bizarro. Eu vou dar até exemplos aqui. Mas sim, esses exemplos de paranoia, de inconsequência, a gente vai falar mais na sombra e no superego, que é da onde vem isso mesmo neles. O inverso do STP é o INFJ, que basicamente é quando você vira as funções. E a NI deles começa a se tornar NI aspiracional, eles começam a aspiracionar, eles começam a saber o que eles querem de verdade, saber quais escolhas tomar, em vez de ficar perdido nas opções, né? STPs têm essa fama de ficar perdido nas opções, especialmente em relações sexuais. Então, o STP, ele arranja inúmeros parceiros, inúmeras pessoas que ele sexualmente se envolve e nenhuma delas ele consegue se comprometer, porque qualquer uma delas não pode ser uma escolha boa o suficiente. Então, ele vai tomar o tempo dele para escolher o máximo possível, enrolando o máximo possível. Eles são o tipo que mais comete monogamia em série, não poligamia. Então ele namora com uma pessoa, de uma vez só, e aí depois acaba e vai pra próxima, uma pessoa só e depois acaba. Monogamia em série, né? Porque apesar de serem bem extrovertidos e focados no exterior, STPs na verdade gostam de dedicar todo esse poder de desejo que eles têm, toda essa TI deles a uma pessoa só. STPs, o que eles querem é encontrar aquela uma pessoa que eles podem dedicar de verdade seus recursos para que essa pessoa se torne um bom aprendiz e uma pessoa forte. Eles são líderes naturais, eles mandam nas pessoas justamente por serem diretos. E eles têm dificuldade lidando com pessoas que são muito prolixas, que arredondam muito suas palavras, eles são muito secos e muito na sua cara, né, na fala deles enfim. Mas justamente como esse herói sabe fazer as pessoas se sentirem bem, o STP ele consegue ser assim sem necessariamente machucar você. Ele consegue ser aquele cara agradável e maneiro de se estar por perto, que faz piadas engraçadas ou tem um jeito legal e você gosta de ficar perto dele. Talvez ele tenha um bom humor, né? Se vista bem. E a sombra deles, né? Vamos falar um pouco da sombra do STP, que é o meu tipo, o ISTJ, o que me faz ser o par de ouro deles, né? Eu sou o inverso, não inverso, seria o oposto à órbita do STP. E eles têm esse vilão. O que isso significa? Significa que STPs eles constantemente se preocupam de que eles podem ser fracos. Eles se preocupam, será que eu sou fraco? Eles se preocupam de que eles podem estar cometendo os mesmos erros do passado, porque eles sabem que a memória deles é ruim, porque tem tanta informação entrando na cabeça deles, tem tanta percepção do mundo material, tanta SE, que a memória deles não consegue dar conta de tanto estímulo que eles absorvem. Eles têm uma percepção muito alta, eles veem tudo muito bem no mundo material, né? E a SI não consegue dar conta de guardar tanta memória. SI é memória a longo termo, SE é memória a curto termo. E essa transição não acontece bem neles, então eles têm que dar prioridade às memórias mais vitais. E eles são tão externos que eles dependem de anotações e cadernos. Se você é um STP e você não tem um caderno, você não sabe o que você está fazendo. Você precisa de lembretes exteriores. Sua cabeça não vai dar conta de tudo. Anota tudo. Todos os livros que você ler, anota. E justamente, eles se preocupam em ser fracos, mas quando essa SI não está desenvolvida, quando essa SI vilão não é um aliado, essa SI basicamente se trata de um STP que ele não é forte de verdade,
ele só aparenta ser forte, é muito comum isso acontecer, um STP ele aparentar ser forte, mas não ser forte de verdade, e ele cobrar dos outros força quando ele é um fracote. Em todos os vídeos do Tipos, vocês vão ver que eu vou expor eles, né? E eu tô dando o tratamento dos STPs a eles mesmos. Vocês adoram expor pessoas, eu vou expor vocês aqui. Porque vocês podem ser os maiores hipócritas, né? Vocês são espelhos humanos que andam por aí, cobrando coisas dos outros quando vocês mesmos não são aquilo que vocês cobram. Então vamos lá, vocês cobram que as pessoas devem aceitar ser desmascaradas, eu concordo. Pessoas devem ser criticadas, desmascaradas, seus egos devem ser desconstruídos para que a gente encontre falhas e reconstruídos mais fortes, porque o STP ele não se trata só de destruir o seu ego, suas crenças falsas, mas também de reconstruir algo mais maior e mais forte. É como se a TI fosse uma espada, né? Só que não é só uma espada quente, que corta a sua carne, mas também cauteriza, também cura no processo. E quantos ESTPs são responsabilizados ou criticados e expostos, né? Quantos têm os seus erros, seu mundo íntimo exposto, assim? Pouquíssimos, eles morrem de medo disso, eles sabem que eles têm fraquezas que eles não querem que sejam expostas, né? E uma dessas fraquezas é justamente esse medo de ser fraco e o medo de tomar uma escolha errada. Outra fraqueza é que STPs, como eles são paranoicos por padrão, eles têm medo que as pessoas saibam as suas intenções do futuro. STPs, a maioria, ou muitos, né, andam de óculos escuros ou óculos com viseiras. Eu até poderia trazer uns óculos com viseira aqui para aula, mas foda-se, eu já não estou aqui. E sim, por que é que eles andam com óculos com viseira? Ou óculos que protegem os olhos, que cobrem os olhos? Porque eles acreditam que se as pessoas olharem nos seus olhos, elas vão saber as intenções deles. E eles não querem que suas intenções sejam reveladas, por se tratar de uma função inferior. NI é tudo sobre intenções, é tudo sobre o que eu quero, o meu futuro. O que eu quero para o meu futuro. E eles têm medo de que isso seja revelado, porque eles têm medo que as pessoas, sabendo de suas intenções, vão fazer coisas para sabotá-los. STPs, ou no caso sua sombra e STJ, ela também pode ser hipócrita da seguinte forma. STPs, eles por padrão assumem que todo mundo é burro. Eles têm TEA crítico, eles acham que todo mundo tem uma TI ruim, todo mundo é burro, ninguém tem lógica, ninguém tem razão, só eu tenho. Quando ele é criança, né, uma TI adolescente. E ele não escuta, ele é cabeça dura, cabeça de pedra, e não importa o quanto você fale, ele não escuta, a menos que você demonstre uma inteligência muito alta, né? Ou que você demonstre uma TI extremamente rígida, aí eles vão escutar você. Mas sim, eles são muito teimosos e justamente por serem hipócritas eles podem viver acusando as pessoas de coisas que na verdade eles são, ou eles podem cobrar as pessoas a ser algo que na verdade nem eles conseguem ser, né? Uma hipocrisia sem fim, sempre falando do outro, sempre externalizando, sempre projetando, transferindo culpa, porque ele é tão externo. E outra coisa que um STP pode fazer, né, já que ele é um espelho ambulante, é que ele pode justificar os próprios erros com os erros dos outros, né? Não, ele está fazendo aquilo errado, então eu também posso. Porque ele está fazendo erro, então eu também posso, né? Eu vou me safar se eu fizer isso aqui. Falso, não, só porque o outro erra não significa que você também pode errar. Deixe de ser um espelho, deixe de ser um Maria vai com as outras, é muito comum isso acontecer. Mas como com outros tipos, mas STP isso acontece também. E esse lado deles não é mais vulnerável justamente por se tratar da F é criança deles, né? Que eles querem agradar as pessoas emocionalmente. E isso dá a eles vulnerabilidades emocionais que, especialmente em mulheres, são abusadas de uma forma que eu detesto, eu lamento que isso aconteça, onde, por exemplo, mulheres STPs, elas são manipuladas utilizando culpa, né? Porque a culpa faz STPs sofrerem bastante. Culpar eles, né? Fazer eles se sentirem culpados funciona. E mulheres STPs são culpadas a fazerem sexo. Tipo, por que você não quer ficar comigo? Você é uma mulher má, eu vou me churrascar se você não ficar comigo. Ou eu vou ficar depressivo se você não ficar comigo. Isso genuinamente acontece. E o pior é que, justamente pelo STP ele tem uma SE alta, geralmente ele tem uma tendência a ter uma aparência estética boa, né? Uma aparência física boa. E mulheres STPs, elas
têm uma tendência de serem bem bonitas. Lembra que isso é tudo tendência. E por causa disso, elas são alvos de pessoas que estão tentando manipular elas simplesmente para conseguir ir entrar no meio das pernas delas, né? Sem fazer isso da forma certa, né? E saudável. Eu vou culpar você e você vai se abrir para mim porque você tá culpado. Isso, obviamente, não é saudável, é extremamente abusivo, tóxico e patético. Se você faz isso, honestamente, você é um merda. Mas enfim. A FI trapaceiro dos ESTPs faz com que eles não façam ideia do que eles sentem. Emocionalmente, eles não sabem o que eles sentem. Isso não significa que eles não tenham sentimentos. Pode parecer, porque a TI deles é muito lógica. Mas eles simplesmente não sabem. Tem alguma coisa acontecendo no coração e eles não sabem dizer o que é. Eles não sabem botar peso moral nas coisas. Eles não sabem fazer julgamentos de certo e errado muito bem. E isso contribui para essa tendência deles de atravessar os limites, né? De sem querer fazer demais, sem perceber que quebrou alguma regra moral ali que não conhecia. E a NE Demônio deles, que eu prometi que eu ia falar mais tarde, né? A NE Demônio faz com que eles sejam extremamente paranoicos, que eles tenham um ódio à NI dos outros, né? Eles têm um ódio à intenção dos outros, onde eles pensam, não, todo mundo quer meu mal, todo mundo tem uma intenção ruim em relação a mim, ou eles por padrão assumem que todo mundo tem uma intenção ruim, eles se tornam paranoicos, e toda situação que pode dar errado, né? Porque NE é sobre possibilidades, eles acham que vai dar errado, ou eles conseguem ver possibilidades dando errado extremamente irrealistas acontecendo. Eu disse que eu ia dar um exemplo, eu vou dar. Imagina que eu tô com uma tesoura na minha mão, né? E eu tô, sei lá, mexendo ela assim. O Enedemônio de um STP pode fazer com que ele acredite que é possível, que é plausível acreditar que essa tesoura poderia cair, quicar e enfiar em alguém. Tipo, a tesoura vai cair, vai cair exatamente no ângulo certo para quicar no chão e enfiar essa tesoura em alguém. Eu dei um exemplo bem exagerado do DI, mas é esse nível de exagero que eles têm. A mente deles gera cenários probabilísticos que não são nem um pouco plausíveis. É irracional, mas eles sentem medo de algo dar errado, mesmo não fazendo o mínimo sentido para um usuário de NE. O usuário de NE tá tipo, isso... Tipo, estatisticamente falando dá pra acontecer, mas é tão impossível que não vai acontecer, cara. Você realmente acha que um objeto vai cair no ângulo certo, bem no tempo certo, na hora certa, quando a pessoa estiver ali na hora errada pra dar errado? Não. As coisas não são tão ruins assim. Possibilidades ruins não acontecem nessa frequência que você faz parecer. E as pessoas não são tão mal intencionadas quanto você acha que elas são, né? Às vezes eles podem fantasiar um cenário de uma pessoa com más intenções, onde essa pessoa não tem nada a ganhar, sabe? Não, ele deve estar mentindo, ele deve ter más intenções. O que essa pessoa ganha mentindo? O que essa pessoa ganha te fazendo mal? Nada. Então por que ele faria isso? Né? É engraçado. Sendo um tipo de interesse, às vezes STPs podem ser extremamente ruins entendendo que o outro não tem nada a ganhar fazendo mal para ele. Porque é um medo irracional, né? E NE Demônio também pode ser extremamente negligente. Porque a função demônio é a fonte de ódio, também é uma função que é caracterizada pela negligência, né? A função trapaceira da FI é sobre a falta de noção, ele não faz ideia da sua FI, dos seus sentimentos. E a demônio, ele negligencia ou odeia o mundo da metafísica, né? Ele não gosta de coisas possibilísticas, coisas fantasiosas, ele quer o real. E por causa disso, as STPs podem simplesmente querer não pensar em consequências e fingir que elas não existem. E isso torna eles extremamente indesejáveis, né? Porque NE é sobre ser desejável e a STP é aquela pessoa que você talvez não queira convidar para sua festa porque ele é tão inconsequente, ele vai botar uma performance tão boa, né? Que é sobre performance, esse herói dele vai estar lá chamando atenção, fazendo piada e vai estar levando a brincadeira tão longe que ele vai quebrar a mesa na sua festa, na sua casa e você vai ter o prejuízo de pagar aquela bagunça e limpar tudo, né? Isso torna ele indesejável. Você foi longe demais, você não mediu as consequências de suas ações. A sombra deles é vingativa, né? Porque tem essa SI que tem uma boa memória. O superego deles é o charlatão. NFPs são literalmente o oposto diamétrico do STP, no sentido de que os STPs são sobre a realidade dura e seca. NFPs são sobre uma realidade mais fantasiada e idealizada. E NFPs, eles costumam se tornar charlatões na sua vida e os STPs existem para desmascarar eles, né? E os NFPs existem para ensinar os STPs que a vida não é só coisas secas, diretas, racionais e
e sobre porrada e briga toda hora, né? Os NFPs existem para ensinar o STP a se tornar uma pessoa mais macia, menos ressentida, porque muitas vezes um STP pode ser extremamente ressentido e não admitir isso, porque ele tem FI trapaceiro, né? Para admitir que na verdade ele só sente muita raiva e está descontando nos outros. E isso seria uma descrição geral de todas as funções, né? De todos os lados da mente deles. Eu falei bastante, então se alguém tiver alguma pergunta, faça agora, porque senão a gente passa para a próxima sessão dessa aula. E eu falo especificamente também perguntas sobre as funções deles, os lados da mente, e o que vocês acham que isso causa no comportamento deles, né? Parece que a gente vai ter perguntas aqui. Como vocês podem ver, depois a gente vai falar sobre pessoas famosas e personagens que são STPs, né? Eu acho que eu vou soltar alguns fatos aleatórios sobre STPs enquanto a gente espera. Eles são seres extremamente sexuais, né? Eles podem ser extremamente sexuais, porque eles necessitam de conexão humana, eles precisam de uma pessoa por perto para se conectar, para se descobrir, como eu já falei. E isso só contribui para as mulheres STPs serem tomadas vantagem, né? O cara sai, chega, come ela e cai fora. E mulheres STPs, elas na verdade podem ser bem pequenas e fofas, é engraçado. Nem todas. Elas podem ser aquele estereótipo feminista da mulher forte, né? E homens STPs, eles costumam estereotipicamente ser vistos como o macho alfa, né? O homenzão, né? O machão. Ele aparenta ser forte, ele é grande, ele é direto e não se importa com o que você pensa. É um tipo que, por ser um dos SPs, né, ele faz parte do temperamento dos artesãos no SP, ele tem uma chance maior do que os outros tipos de ir para prisão justamente por violar a lei, porque a SE deles é justamente sobre testar regras e violar barreiras. STPs sempre querem testar regras, querem testar limites para ver até onde eles podem ir e o quanto a liberdade deles existe. E eles precisam de pessoas à sua volta dizendo, ó, você pode ir até aqui, passou daqui, passou dos limites. Se eles não têm isso, eles passam dos limites e sofrem as consequências, como ser preso, né? Por exemplo, soltar fogo de artifício numa área que é inflamável e causar um incêndio. Atirar pra cima, essas balas poderiam cair em alguém, né? Começar uma briga de bar, e se alguém morrer nessa briga? Tem várias ações que as STPs podem tomar que são inconsequentes e precisam de uma pessoa, né? Um SJ, que é um usuário de NE, dizendo assim, olha, não faça isso porque a consequência é essa. E você não quer isso. Aqui tem uma pergunta do Assari, meu caro amigo Assari, né? Eu vejo que olhar nos olhos deles é algo que pode gerar muitos problemas. Eu já encarei muitos homens, por segundos, olhando casualmente, que percebi que ficaram irados por simplesmente receber o olhar de uma pessoa por 2 segundos. Como podemos lidar com isso? Eu, como SI dominante, mesmo que goste de olhar para as pessoas no dia a dia, percebo que ainda assim tenho uma resistência olhando nos olhos das pessoas enquanto converso se não tenho confiança ou intimidade. Essa última característica tem a ver com a gente que é usuário de SI dominante e se conecta com esse medo de higiene inferior? Tem sim, porque olhar para uma pessoa é tanto uma mistura de SI com NI, mas eu não vou entrar a fundo nisso. O que eu vou dizer para você é o seguinte: eles sentem essa raiva porque eles podem estar projetando em você a ideia de que você tem más intenções. E basicamente, você precisa se tornar uma pessoa consistente. A melhor forma de conseguir a confiança de um STP ou de um usuário de SE é sendo consistente, é sendo um usuário de SI que tem rotinas e hábitos, né? SI é sobre rotinas e hábitos e disciplina, e sempre fazendo a mesma coisa e mostrando que você é confiável, mostrando que você é uma pessoa que cumpre sua palavra, e à medida que você vai criando essas provas de lealdade, essas provas de confiabilidade, o STP ele vai olhar para você assim e vai dizer, agora eu confio em você. É justamente por isso que SE é herói, né? E STPs, eles podem ser extremamente intrusivos e metidos, né? Quando eles são um gerente no local de trabalho, eles podem querer ficar observando os trabalhadores sem parar, porque eles sempre querem saber o que os outros estão fazendo. É sempre o que os outros estão fazendo.
aquela SE, né? Qual a experiência dos outros? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Deixa eu olhar. Ele sempre quer olhar. Para garantir que você não está fazendo nada de errado, né? Eles podem ser extremamente controladores, justamente porque eles querem que as pessoas façam a coisa certa e eles têm medo que as pessoas tomem decisões erradas e eles podem negligenciar a escolha dos outros, né? Eles podem negligenciar a NI dos outros, a liberdade dos outros. E eles podem simplesmente decidir que tomam uma decisão por você, e sua liberdade que foda-se, né? E isso me irrita muito, na verdade. A falta de respeito que um STP pode ter pela liberdade de escolha dos outros. Sabe, quando eles ficam mais maduros, e isso é uma coisa que vocês precisam meter na sua cabeça, STPs. Vocês deveriam lutar pela liberdade, não só a sua, mas de todo mundo. Tá? Sem liberdade não há um futuro para a humanidade. E se vocês não lutam pela liberdade de todos, só pela sua, a gente está condenado à escravidão. Quando vocês não respeitam a escolha das pessoas, não deixam elas escolher o próprio futuro, porque você tem muito medo que eles vão fazer escolhas que podem afetar você mal, né? E você é um covarde por dentro. Se você não consegue se conectar com outras pessoas sem precisar controlar elas ou saber constantemente o que elas estão fazendo toda hora, e deixar aí, sabe? Deixar soltar, deixar que as coisas fluam e confiar que talvez as pessoas não vão tomar decisões intencionalmente ou não intencionalmente que vão te causar mal. Que talvez as pessoas elas possam levar você em conta nas decisões delas e que as pessoas não vão simplesmente descartar você ou ferrar com você se você talvez fosse um pouco menos firme ou controlador, né? Se você fosse mais relaxado e deixasse as coisas fluírem. Eles podem forçar muito a barra nesse sentido. E é justamente por isso que eles podem ter medo de se aproximar de uma pessoa, né? Porque eles não querem dar a essa pessoa muito poder de escolha que pode afetar eles negativamente. Mas sim, tem mais texto de pergunta aqui. Poderia falar sobre a filosofia de olhar nos olhos dos outros? Olhar nos olhos de alguém por mais de 2 segundos, por exemplo, com alguém que você nunca interagiu. É encarar, é motivo de raiva de quem recebe o olhar do outro. O que isso tem a ver com o NI inferior e como podemos lidar com isso no dia a dia com todas as pessoas? Eu acho que você, que está assistindo esse vídeo, deve conhecer a velha expressão de que o olho é a janela para a alma, certo? STPs, eles têm uma alma no seu interior que é extremamente frágil, na verdade. E quando eu falo isso, não é para chamar eles de fracos, é que, na verdade, eles são um dos tipos mais humanos que tem. Eles, STPs e NFJs, melhor do que todos os tipos, entendem que o que mais vale nessa vida são as conexões que a gente tem com outras pessoas, e não dinheiro, não status, não é fama, é conexão com outras pessoas. Talvez conexão com outras pessoas seja a única coisa que a gente leva para depois da morte. É por isso que eles podem ser os mais humanos nesse sentido. Isso é um viés meu. E justamente por ser tão frágil, quando você encara os olhos deles, você vê as intenções deles, você enxerga a alma deles e isso faz eles se sentirem vulneráveis, expostos. Eles não querem ser expostos e desmascarados. Eles querem expor os outros e desmascarar os outros para ver a alma dos outros e assim eles se sentirem confortáveis. Assim, ah não, eu vejo que você é uma pessoa boa, que não tem más intenções, que sua alma é boa. Aí a gente entra numa situação de duplo padrão, né? Você quer que os outros se revelem para você, você quer que a alma dos outros apareça nua para você, mas e a sua alma? Você vai mostrar para os outros? Você vai ser autêntico e vai mostrar o que você pensa, como você é, o que você sente, sua fibra moral? Eu gosto muito de STPs, né? Porque eles são o meu par de ouro, querendo ou não. Eu acabo não tendo muitas amizades com STPs na minha vida, acredite ou não, mas os que eu conheço eu admiro, porque muitos são treinadores, personal trainers, coach, ensinam artes marciais, por exemplo, ou são donos de negócio. Sim, eles podem ser empresários muito bons, inclusive, e eles estão ali tornando as pessoas mais fortes e forjando seres humanos com fibra de caráter todo dia, né? Ser o pai ideal, não necessariamente, é porque ele é considerado o tipo mais masculino, mas eu discordo dessa afirmação. Eu não acho que o STP é o tipo mais masculino. Isso é arbitrário e eu não vou discutir hoje sobre isso, né? Isso não é o foco da aula de hoje. STPs podem ser um pai ideal no sentido que eles vão ensinar o filho a ser forte, né? E vão criar desafios para a criança, mas eles também podem ser pais ausentes.
Eles podem fugir da responsabilidade do compromisso, podem ser extremamente irresponsáveis. Fugir do compromisso, né? É interessante que STPs eles costumam se interessar por tipologia, mas eles são o tipo que menos quer gastar dinheiro com isso, por causa que tem um risco agregado em gastar dinheiro, né? E se o Nox estiver errado sobre o meu tipo? Ou e se os conselhos não servirem, e se der errado? Ele tem medo de tomar esses riscos, mas é um dos tipos que mais se interessa por tipologia, na verdade. O que é impressionante, né? Porque eles são tão concretos e querem coisas concretas, mas tem um lado deles que eu não vou discutir hoje, que faz eles se interessarem por tipologia. Bem, o superego deles, né, o NFP, quando eles odeiam uma pessoa, especialmente, né, quando você pisa na função inferior deles, eles se tornam um ENFP. O que isso significa? Eles não vão ligar para sua liberdade de escolha e eles vão criar possibilidades, eles vão criar jogos de escolhas, né? O Gambito de Xanatos, onde não importa o que você escolha, sempre vai acontecer o que ele quer e ele vai ferrar o seu futuro, ele vai destruir o seu futuro. Ele é demônio, é extremamente competente sabotando o futuro dos outros e aquela FI trapaceira, já que não sabe medir o valor moral das coisas, então os fins justificam os meios, né? Qualquer meio, desde que o fim seja um bem maior, que eu posso fazer o que eu quiser. Então ele vai tomar qualquer atalho para ferrar o seu futuro, né? E isso é extremamente fudido. Não façam isso, STPs, ao menos que uma pessoa mereça. E ferrar o seu futuro às vezes pode ser cortar a sua mão fora, né? Por ter roubado algo, para que você não tenha mais a capacidade de roubar. Vocês estão entendendo? Tirar a liberdade de escolha, sim, de forma permanente. Tirar a sua liberdade de poder fazer isso. Acho que a gente não tem mais perguntas sobre isso. E eu acho que eu já falei bastante sobre esse tipo. Então vamos passar para a lista de pessoas famosas desse tipo. E vocês vão ver que algumas delas vão se encaixar bastante nos estereótipos que eu descrevi aqui. E vamos falar de personagens de ficção que são STPs. Essas listas não são completas de forma alguma, são só exemplos que a gente vai dar aqui no vídeo. Você pode se perguntar, por que não tem exemplos do Brasil? Simples, porque eu não vou dar isso de graça para vocês. Pessoas famosas que são STPs. Dwayne Johnson, ou The Rock, né? Aquele careca que já atuou em vários filmes e ainda atua. Joe Rogan, o dono de podcast. Megan Fox, honestamente eu não sei quase nada sobre ela, eu acho que ela é uma atriz, tá? O Drake, o rapper. Shakira, a cantora. Joji, o cantor. Chris Hemsworth, o ator, né? E aqui são exemplos que você pode pesquisar, ver a fundo sobre um STP, ver como eles são. E vamos falar de personagens fictícios agora. Kratos, do God of War. Billy Bruto, do The Boys. Thor, da Marvel. O Denji, do Chainsaw Man. Super interessante estudar o Denji. A Violet, do Arcane. E a Motoko Kusanagi, do Ghost in the Shell. Esse exemplo está aqui porque eu tinha assistido a adaptação de Hollywood desse filme. Eu achei mediano, mas sim, a Motoko Kusanagi é uma STP. Fala um pouco sobre ser um STP, esse filme. E esses são os exemplos. Alguém tem mais perguntas? Alguém tem alguma sugestão de algo que eu poderia falar sobre STPs que eu posso ter esquecido? Alguma coisa assim? Que a gente está chegando perto do final. Eles são bons aprendendo as habilidades mecânicas. Sim, eles são extremamente bons com coisas mecânicas, né? Por exemplo, eles acabam dominando no futebol como garotos. Eles têm uma vantagem muito melhor lidando com esportes e atividades mecânicas que os outros. Eles têm os reflexos mais rápidos por ter a CE alta. Eles são muito bons improvisando ferramentas e soluções gambiarrescas, né? Sabe a famosa gambiarra brasileira? Essa é pura.
Quem é melhor entre os dois em aprendendo habilidades mecânicas é o ISTP, porque ele tem esse parente, a função parente ela é pessimista, a função herói ela é otimista. A função parente ela é mais responsável e ela é pessimista, né? E por causa disso, o ISTP ele leva mais a sério a SE dele, ele focaliza isso mais de forma a trabalhar, enquanto o STP usa para se divertir, muitas vezes sem levar isso a sério e sem ser cuidadoso. Ambos os STPs podem levar a SE deles longe demais e no futebol machucar demais os outros, sabe? Fazer muito contato de corpo onde eles machucam, até dando falta na pessoa, né? Ou na arte marcial, fazendo a pessoa se machucar muito. E eles aprendem, ou eles deveriam aprender, né, a controlar essa habilidade deles para não machucar demais, justamente. Você não quer nem aumentar a dose tanto de pressão, essa é a pressão que você põe nos outros, a ponto de você machucar os outros permanentemente ou de forma que não ajuda, é sadismo puro. E você não quer diminuir a pressão a ponto das pessoas se tornarem fracas e você habilitar elas a serem seres humanos piores, né? Sem apontar seus erros, sem criticar, sem nunca dar à pessoa a oportunidade de melhorar, gente. Criticar uma pessoa pode ser extremamente benevolente de uma certa perspectiva, porque talvez essa pessoa nunca tenha ouvido o que ela precisa ouvir para melhorar. STPs incorporam essa sabedoria melhor do que qualquer um. A ideia de que talvez se eu forçasse e gritasse e fosse seco e direto, talvez assim você pudesse aprender isso. Se eu falasse com confiança o suficiente. Eles são líderes de matilhas, né, vamos chamar assim, pequenos grupos de pessoas, eles juntam grupos e viram líderes, tanto mulheres e homens. Porque eles precisam dessa proximidade humana, dessas relações de confiança, é extremamente importante para eles. Acho que a gente não tem mais perguntas. A gente cobriu bastante do tipo aqui. De novo, se você quer participar dessas aulas e quer perguntar no meio delas, é só entrar no servidor, participar, ver os horários. Se você acha que esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, dá um like. Se você quer ver mais disso, se inscreva e acompanhe nossas playlists. Se você acha que isso poderia beneficiar alguém, compartilhe. E é isso, gente. Até mais.